A Verônica Debon, que é a namorada de 1 ano dele, ela integrou o grupo de acusadoras, mas ela fingia pra ele que estava ao lado dele. Tem um print aí também da Verônica Debon, Gabriel, põe aí pra gente, só pra gente dar uma olhada na atitude dela. Inclusive, o vídeo que eu lancei ontem no meu canal é abordando exatamente sobre isso, sobre a atuação da Verônica Debon dentro de tudo isso. Porque é o seguinte, ela continuou dos dois lados. Ela ficava fingindo pro Márcio Smelling que estava a favor dele contra as acusadoras, só que ela estava em contato com as acusadoras, passando tudo o que ele falava pra ela para as acusadoras. Ela, inclusive, dormiu na casa, foi até a casa dele pra gravar ele, fingindo, é um ombro amigo, eu sei que você tá mal, tá sendo acusado e não sei o que, vai acabar com a sua carreira. Eu sou o seu ombro amigo. Então ela foi até a casa dele, gravou o cara e deu essa gravação pra revista Piauí. Meu Deus! Só que a revista Piauí não usou, porque não tinha nada que prejudicasse ele nessa gravação. E não seria um crime, tipo, alguém gravar assim e passar pra um jornal? Eu acredito que sim, sem o consentimento, né? Gente, mas assim, as histórias da Globo, os roteiristas da Globo estão precisando escrever coisas que acontecem por trás das câmeras, porque isso é muito melhor que qualquer novela que tá no ar. Com certeza. Ó, aqui, ó, em 2020 já tava um movimento ali de acusação enorme. E só um parênteses, ó, a própria Dani Calabresa contou à ouvidoria do Ministério Público que a Maria Clara Gueiros passou o ano de 2019 tentando convencê-la a denunciar o Márcio Smelling. Então foi realmente um movimento. Por causa da Bárbara do Vivier, que a Maria Clara Gueiros acreditou na enteada. Sim. Falou, realmente ele deve ter assediado ela, né? E tudo. Ela conhecia ele, não? É. E aí, em 2020, a Verônica Debon pergunta pra ele, você tá passando mal mesmo? O que você tem? Tô preocupada. Nunca vi você faltar na gravação, que ele tava falando que não ia numa gravação. Aí ele mandou, tô no limite. Hoje soube que a Dani está conseguindo juntar gente pra falar, e que tem gente que tem nada a ver com o caso que está ajudando a dar força pra quem quiser falar de mim. Vão querer que eu vire Zé Maier. Aí ela, caraca, juntar quem? Como pode? Você é inocente, amor. Aí ele responde, não sei quem, isso me deixa louco. Desce um pouquinho mais. Ah, acabou, é isso. Então, ela ficou fazendo agente duplo. Sim. Nossa senhora. E aí, quem levou esse caso pra justiça foi o Márcio Smelling. Porque elas quiseram denunciar ele apenas pra revista Piauí. E na época em que tudo explodiu, a Globo demitiu o Márcio Smelling. Primeiro tirou ele da direção, porque falou que ele não era um bom diretor, né? Ele não conseguia gerir bem a equipe, ele tava misturando os interesses. Tirou. Isso ele tá. Nessa De mesma fato, ele época. Isso sim. Nessa mesma época, a filha dele fez uma cirurgia de peito aberto. Ele teve que ir pro exterior pra menina fazer uma cirurgia de peito aberto. Então você imagina como tava a cabeça dele nessa época, né? E das filhas também, sabendo de tudo isso que estava acontecendo. E ele foi na justiça. Ele interpelou a Dani Calabresa primeiro. Falou, você confirma ou você nega essas acusações que você tá fazendo na revista Piauí? E ela se calou, não falou nada. E aí depois ele entrou com processo, e hoje ele entrou com processo contra a Verônica Debon, contra a Dani Calabresa, mas aí uma promotora de justiça, a Gabriela Mansur, que era justiceira feminista, hoje em dia ela não é mais promotora, mas ela se declarava como feminista e justiceira na causa das mulheres, aceitou a denúncia das mulheres quando elas foram ouvidas, de fato, na delegacia. Só que esse processo, quando foi para a justiça, foi uma esculhambação, porque assim, a Maíra Cota, a advogada das acusadoras, tinha um grupo com elas no WhatsApp, onde ela orientava as meninas e tudo, né, as suas clientes. Só que ela colocou a Débora Alain e a Suzy Pires como vítimas do Márcio Smelling. Só que a Suzy Pires e a Débora Alain não sabiam disso. E elas falaram, ele nunca me assediou. Meu Deus. Ele nunca me assediou, eu sou Elas só testemunha. Isso no tribunal? Então, aí quando foi a audiência, que foi online a audiência, que era na época da pandemia, a Débora Alain foi pega de sopetão, né? Porque o juiz perguntou assim pra ela, você é vítima do Márcio Smelling? Aí ela, olha, eu não entendo muito desse negócio de justiça. Eu tenho uma vergonha alheia. Eu não entendo muito desse negócio de justiça, mas assim, não sei e tal. Aí ela falou, não, eu sou testemunha. Aí a advogada assistente, a advogada assistente fala, não, você é vítima. Na frente do juiz, isso, gente. Aí ela, não, é isso mesmo. Aí o juiz falou, inclusive você tem uma medida protetiva contra o Márcio Smelling. Quê?
E ela não sabia? Não sabia. Meu Jesus amado. Aí depois disso, ela pegou e saiu do grupo de acusadoras. É, turma, tá difícil pro grupinho de vocês. Porque quando ele foi pra mídia, pras redes sociais dele, ele criou um canal no Instagram dele, ele começou a divulgar todos os prints, as provas que ele tinha, e sorte que ele tem essas provas, que é um pouco do que eu mostrei aqui, mas tem muito mais, gente, tem muito Ainda mais. bem que ele não apagou as Até conversas. nude da Débora, até nude da Verônica Debon saiu aí dessas mensagens, tá? Que ela mandava pra ele. Ou tem que mandar em bombinha, uma visualização só, que isso. Se bem que dava, enfim. Quando ele começou a divulgar todos esses prints, o que ela falou? O que elas falaram? Elas foram pra justiça e falaram o seguinte: ele não pode fazer isso, porque isso é violência psicológica que ele tá fazendo. A gente tá recebendo ataques na internet porque ele tá expondo o lado dele na internet. Não, ele tava se defendendo. É, então. Ele tinha matérias e mais matérias sobre ele na internet, contando o lado delas. Ele precisava se defender de alguma forma. Ele ia ficar calado? Exatamente. Até porque foi ele que entrou na justiça. Elas queriam só falar pra revista Piauí que ele fosse mandado embora da Globo e tá tudo certo. E aí ele colocou pelo menos 142 prints aí na internet pra gente ver como que era a dinâmica ali deles. E de fato era uma dinâmica muito amigável, isso é inegável. A gente consegue ver nas conversas. Eles tinham, além de amizade, um ficava com o outro, né? Eles misturavam mesmo tudo ali. E aparentemente era tudo consensual, porque eles falam essas coisas nas mensagens. Ah, eu adorei te ver, adorei ver a berinjela e não sei o que lá, né? Constrangedor. E aí abriram um processo investigativo para investigar se realmente ele estava cometendo violência psicológica em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sim. Inclusive o Feltrin foi incluído nessa investigação para avaliar se ele também estava cometendo violência psicológica contra essas mulheres ao expor as conversas. Ah, porque ele estava contando tudo que estava acontecendo. Ele estava expondo no canal dele, como um jornalista deve fazer, informando sobre o que está acontecendo, os dois lados da história. Ele estava informando, então ele entrou aí nesse processo investigativo também. Porém, a promotora, que analisou tudo, ela viu todos os vídeos, viu os vídeos do Márcio Smelling, viu os vídeos do Feltrin, viu todas as conversas que o Márcio Smelling colocou. E ela falou que ela concluiu, junto com outras 5 peritas, se eu não me engano, eram 5 peritas, todas mulheres, que ele estava apenas se defendendo. Então, ele não estava cometendo nenhum crime de violência psicológica contra essas mulheres. E elas falaram que elas tiveram que passar por psicólogo, com o que ele estava fazendo com elas. E a promotora falou que não, que ele estava apenas se defendendo na mídia, porque o caso foi exposto na mídia, a princípio. Então, ele teve que se defender da mesma forma, né? Sim, não é como se ele estivesse xingando elas e falando um monte de coisa. Ele estava mostrando as conversas e o que tinha acontecido do lado dele. Ele não xinga em momento nenhum, de fato. Eu assisti vários vídeos, não assisti todos, mas assisti vários. E realmente, ele se expressa muito bem, né? O Márcio Smelling, ele é ator, roteirista, diretor, tudo. Sim. Ele sabe se expressar bem. E ele explicou muito bem para o público o que, de fato, estava acontecendo ali dentro. Agora ele é réu de uma coisa bem pior, que é de assédio sexual. E esse processo ainda está na justiça, ainda está tramitando na justiça. E aí vamos aguardar para ver se ele vai ser condenado ou não. Que é a acusação delas, né? Isso. E aí esse é o fim da história.